Polygon foi uma das campeãs nos pedidos lá na nossa caixinha do Instagram, foi uma das campeãs. Aqui nos comentários também sempre tem gente pedindo, cara, fala da Polygon, a Polygon vai bater $50, a Polygon vai bater $100, a Polygon é um bom projeto, tá subprecificado nesse momento de bear market, enfim, vamos falar aqui. E aí já te adiantando, ó, a gente vai falar aqui sobre o que é a Polygon, tô lendo aqui no meu roteiro, tá? A gente vai falar sobre a tokenomia, a análise top aqui da tokenomia, porque isso aqui tem muito a ver se vai valorizar ou não. A gente vai falar sobre os parceiros e investidores, eu acho que você vai se surpreender muito aqui. Vou falar sobre as minhas expectativas do projeto e por fim eu vou trazer alguns fatores muito interessantes, cara, muito interessante. Então fica nesse vídeo até o final. Vamos pra tela, mas antes se inscreva no canal. Bom, primeiro aquela passada rápida aqui no site deles para você entender. A Polygon, ela é uma solução de segunda camada. O que que isso significa? Já vamos aqui para o que interessa. Ela é similar a uma blockchain, mas ela traz vários. Um grande diferencial da Polygon, inclusive, é que ela traz várias soluções. Então ela tem aqui, ó, o Polygon POS, tem o Polygon ZK-EVM, a gente vai falar especificamente sobre isso já. Tem o Polygon Midden, que é mais para o futuro, tem os roll-ups, é uma sidechain, então tem um monte de coisa aqui na Polygon. Para que serve isso, né? Entenda que a Polygon, ela é feita olhando para a rede Ethereum. Como assim? A Ethereum hoje tem um problema, inclusive eu já deixei um vídeo, vou colocar ele aqui em cima para você. A Ethereum não é escalável, a Ethereum não funciona em grande escala. Se tiver uma grande adoção de pessoas na Ethereum, vai dar bug e não vai funcionar. Por quê? Porque ela não é feita para ter uma grande escala. Ela tem uma limitação chamada Ethereum Virtual Machine, que é como se fosse o computador que transaciona isso tudo. A gente já viu esse problema no passado. 2020, 2021, no bull market, a gente teve ali mais ou menos transações a $60 na Ethereum, no momento que estava bastante transação. Então, assim, já se mostrou não escalável. Só que, por outro lado, ela é muito segura. E aí, o que a Polygon fez? Ela olhou para aquilo e falou, beleza, então eu preciso construir uma solução que vou utilizar aquela segurança da Ethereum, mas eu vou dar escalabilidade. E com isso, vou abaixar preços e tal. E aí, eles começaram a criar essas várias soluções. Aí, é isso que eu te falei. Tem o POS, tem a sidechain, tem os roll-ups, tem agora a ZK-EVM. São várias soluções diferentes. Basicamente, de um grosso modo, se eu fosse explicar em uma linha, o que a Polygon faz é autorizar previamente as transações aqui na rede Polygon, como se fosse uma blockchain mesmo, uma blockchain paralela, uma sidechain aqui. Ela autoriza isso aqui previamente, muito mais rápido do que autorizaria lá na Ethereum, junta um monte dessas transações e de tempos em tempos vai lá na Ethereum e valida todas de uma vez. Como ela valida todas de uma vez, paga só uma taxa e fica barato. Como ela valida previamente, pra gente fica muito rápido. Então ela soluciona esses problemas. E aí, antes da gente olhar aqui se ela vai valorizar ou não, baseado em investidores, em parcerias e tal, é importante a gente entender se a tokenomia do projeto permite essa valorização. Vamos voltar para a tela. Aqui no Token Unlocks, cara, se você não sabe o que é o Token Unlocks, você tá perdendo uma super aula, eu vou deixar aqui em cima para você. Vim aqui em Polygon, inclusive ela tá na minha lista de observação aqui. O que a gente tem aqui? Nesse momento, 10º no ranking do CoinGecko, $1,12, 1,12, market cap de 10 bi, circulation supply de 9 bi. O max supply dela são 10 bilhões. Beleza, aqui a gente já tem a primeira informação sobre a tokenomia que a gente quer. De um total de 10 bilhões, 9,05 já está em circulação. Isso é bom, tem pouco token ainda para entrar em mercado. E aí tem uma coisa interessante, ele tem 0% no locket, não tem token trancado mais. Se a gente olhar aqui, no vesting deles, olha só que interessante. Temos até a data, no dia 28 de outubro de 2022, entraram em circulação os últimos tokens da Matic. Então, desde o dia 28 de outubro de 2022, nós não temos crescimento mais na quantidade de tokens circulantes. Isso faz com que o projeto deixe de ter uma oferta. E aí entra em cena aqui uma coisa que eu tô sempre falando com você, entre oferta e demanda. Isso aqui é uma lei básica da economia. Quanto mais oferta eu tenho de uma coisa, menos valiosa aquela coisa é. Quanto menos oferta, mais valiosa. Só que tem um contrapeso, que é a demanda, que quanto mais demanda, mais valioso é aquela coisa. Quanto menos demanda, menos valioso. Então, se eu tenho a Polygon com uma oferta limitada em 10 bilhões, não vai aumentar, só são 10 bilhões de Polygons, ou melhor, 10 bilhões de Matics, que é o nome do token, e essa demanda tende a crescer, ele tende a valorizar. Eu tenho uma das forças que desvaloriza ou que valoriza congeladas, fixadas, paradas, finalizadas, e eu tenho a outra que tende a aumentar a demanda. Você vai entender já já. E aí, por que eu acho que essa demanda tende a aumentar? Escuta só essa lista de investidores. Vou até pedir pro editor colocar as imagens desses investidores aqui. Olha só, parceiros, tá? Parceiros. Mercedes-Benz, Disney, do Walt Disney World, Mastercard, Instagram. Eles fizeram uma parceria com o Instagram, que inclusive os seus NFTs na Polygon você pode colocar lá no seu perfil do Instagram. Nubank mesmo, nossa brasileira aqui. Se você não sabe, a Nucoin é desenvolvida na Polygon. Meta aquela mesma que tá desenvolvendo o metaverso do Facebook e tal. Samsung
essa concorrente da Apple que faz um monte de celular e de coisa aí, Starbucks, aquela do café, NFL, a NFL, cara, gigante do entretenimento esportivo nos Estados Unidos, Reddit, Doritos e outros ainda. E fora isso, porque quando a gente olha só para os parceiros, cara, todos esses parceiros têm um interesse no projeto, alguns são para desenvolver NFT, alguns são para desenvolver criptomoeda, como é o caso do Nubank, alguns são para desenvolver novas soluções estratégicas internas da empresa, como por exemplo a Meta. Mas fato é que todos eles aumentam a adoção do projeto. Lembra que eu tenho a oferta congelada? Se eu aumento a adoção, eu estou aumentando a demanda, a tendência é se valorizar. E eu vou voltar para a tela aqui para te mostrar um pouco sobre os investidores. Quem é que tá pondo dinheiro na Polygon? Dá uma olhada aqui, ó. A Polygon, ela já arrecadou até o momento 451 milhões de dólares, 451,5 milhões de dólares em 8 rodadas de investimento de 4 grandes investidores, líderes ali, e 48 pequenos investidores. E aí, quando a gente desce aqui, pra gente dar uma olhada aqui que foi isso, última rodada de investimento foi dia 13 de julho de 2022. Olha isso aqui. Apesar desse alto volume, a gente percebe que o grande captação deles foi aqui numa rodada de Venture Capital que aconteceu em 7 de fevereiro de 2022. Tá bom, ela tá, né? Tá vendo direitinho. Foram 40 investidores que aportaram um total de 450 milhões. Em outro momento, num Série A, teve 1 milhão. Numa rodada semente, teve 450 mil dólares lá atrás. E outros aqui, a gente não tem a informação se foi captado ou não. Eu acredito que foi captado, mas provavelmente esses investidores não divulgaram esses investimentos. Mas fato é, olha, dá uma olhada nisso aqui. Quem quer que tá botando dinheiro lá dentro? Disney, Sequoia Capital. Disney aqui é a Disney Accelerator. Ele é como se fosse um crowdfund, não crowdfund não. É como se fosse um venture capital da própria Disney que ela investe em outros projetos, tá? Ó, nesse momento, inclusive, estão investindo em 58 projetos. Então, Disney Accelerator, Sequoia Capital é uma das gigantes investindo em projetos de criptomoedas. 625 investimentos eles têm. Mark Cuban, você já deve conhecer o rosto desse rapaz aí, dá uma olhada, um grande admirador do mercado de criptomoedas. E quem colocou lá atrás 450 mil dólares foi a Coinbase Ventures, a gigante americana aí, no seu braço de investimento. Então, cara, tem gente grande aqui. Não é simplesmente assim, arrecadaram 450 milhões no ICO. Não, 450 milhões de gente muito grande. Uma Sequoia Capital, que colocou os 450 milhões através de um monte de investidores, não é gente pequena que tá ali. A Disney, Mark Cuban, não é gente pequena que tá colocando dinheiro ali na Polygon. Essas coisas também me levam a crer que a valorização desse projeto ela é iminente. Obviamente, tem relações de mercado, tem relações de momento de mercado, mas lá na frente, quando eles entregarem de fato os seus produtos, porque no momento ainda é especulação, a gente tende a ter essa valorização solidificada, a valorização baseada em oferta, demanda, usuários, necessidade do token, enfim. E aí já entrando nas minhas expectativas, já falei sobre a expectativa de valorização quanto aos investimentos que eles receberam, já falei sobre a expectativa de valorização quanto aos parceiros que vão necessitar do projeto, e ainda tem uma outra coisa aqui, cara, por isso que é importante que você fique sempre até o fim do vídeo. Eu vou entregando as coisas aqui de acordo com o que você vai entendendo. Ainda tem uma última, mas olha, presta atenção nessa aqui. A ZK-EVM. ZK-EVM é uma dessas soluções da Polygon. Só que essa solução tende a ser a melhor. Ela é melhor que Rollups, ela é melhor que Sidechain, é melhor que as soluções que já tinham até então. A ZK-EVM, entenda que ela é uma prova de conhecimento zero. O que significa isso, Michel? É como se eles confirmassem uma transação enviando o mínimo de dados necessários para a rede Ethereum. É tipo assim, confia que eu tô te falando que tá ok. Pode validar essa transação aí. É mais ou menos isso. Eles não precisam passar detalhes das transações. Isso, quando a gente está falando em código, reduz muito a quantidade de dados transacionados entre Polygon e Ethereum para validar essas transações. Essa ZK-EVM já estava em testnet e no dia 27 de março ela entra na versão beta, ou seja, é mainnet, ainda está em fase de testes, mas ainda é um teste já valendo, entendeu? É tipo como se um time de futebol, eles fossem colocar o sub-17 lá para jogar uma partida no final do segundo tempo, entendeu? O cara vai entrar, vai jogar, mas ele ainda tá em fase de teste, então já tá valendo. E aí é importante você entender uma coisa aqui, talvez você não esteja familiarizado com o ZK-EVM. A ZK-EVM, ela não é uma exclusividade da Polygon, tá? Essa tecnologia já existe, inclusive existem outros projetos tentando aí nessa corrida espacial, vamos dizer assim. Só que a ZK-EVM da Polygon, ela está à frente por tudo isso que eu já te falei, por já estar entregando, enfim. E para você que ficou até o final, sempre vai ter um conteúdo a mais aqui, alguns pontos muito interessantes da Polygon. E, cara, se você tá pensando aí em investir nesse projeto ou não, quem vai decidir, obviamente, é você, mas eu acho que esses números aqui vão te ajudar. Dá uma olhada aqui, vou ler para você, ó. 778 mil contratos inteligentes em 2022, um aumento de 152% em relação a 2021.
2021. Cara, isso aqui fala muito, porque 2021 era alta, 2022 baixa. Em 2022 teve 152% a mais, 152% a mais do que 2021. Os caras cresceram muito no bear market em número de contratos inteligentes lá dentro. Outra recorde de 2022, 200 milhões de endereços únicos, 200 milhões de pessoas únicas com as suas carteiras fazendo hold de Matic. Foi recorde em 2022, mais do que 2021. E eles ainda têm duas soluções que eles querem implementar em 2023. É disponibilizar as soluções para games, para que games possam rodar na Ethereum utilizando a Polygon, e uma solução de ID, de identidade verificada também através da Polygon. E aí tem um ponto negativo, eu deixei pro final aqui, porque, cara, eu quero entregar para você que ficou até o final aquela cereja do bolo. Aconteceu uma demissão em massa na Polygon em determinado momento. Agora, final de 2022, para início de 2023, se não me engano. Não tô com a data exata aqui agora. E aí, naquele momento, a Polygon deu uma queda, teve um foodzinho ali envolvido e tal. Só que tem uma coisa que as pessoas não perceberam ainda. Quando você olha no macro, tá existindo demissões em massas em diversas empresas. E as pessoas estão colocando isso como uma situação de crise. Particularmente, eu acho que a crise, essa recessão, tudo isso que está se desenhando, pode afetar esse momento de sim. Eu acredito sim que isso pode estar afetando e causando demissões nas empresas, mas tem um fator que as pessoas estão ignorando, que é um fator chamado Elon Musk, ou na pronúncia dele lá, Elon Musk. Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo, ele é o cara que fundou a SpaceX, ele é o cara que fundou a Tesla, ele é o cara que tá colonizando Marte. E o cara comprou o Twitter. Quando ele comprou o Twitter, ele demitiu uma galera lá, cara, foi tipo quase a metade das pessoas. E aí todo mundo falou, esse cara é louco, ele demitiu todo mundo e agora o que vai acontecer? Ele não sabe o que tá fazendo e sabe o que aconteceu? Nada. O Twitter continuou produzindo da mesma forma, continuou entregando novidades do mesmo jeito, só que reduziu pela metade a sua folha de pagamentos. E aí um monte de gigantes de tecnologia olhou para aquilo ali e falou assim, ué, se o cara mais rico do mundo, o cara que tá fazendo coisas inimagináveis, ele já entendeu que ele não precisa de tanta gente assim, que tem que secar os times, a gente tem que olhar pro nosso time. Cara, eu me coloco no lugar. Se eu sou um gigante de tecnologia, tipo uma Polygon, eu vejo o Elon Musk fazendo isso lá no Twitter. Primeira coisa que eu vou juntar meus coordenadores, meus gestores e falar aqui, pessoal, cara, a gente precisa enxugar nossa folha. O cara reduziu pela metade e continua produzindo o mesmo. Será que a gente não consegue reduzir aí 20% e produzir o mesmo? 30%? 10%? 5% que seja, 5% de uma folha de uma Polygon certamente é muita grana. Eu acho que tá muito mais relacionado a isso do que a um momento de crise, porque, cara, crise não há, gente, 450 milhões, os caras levantaram dinheiro agora, tá cheio de gente envolvida no projeto. A crise, particularmente, opinião pessoal aqui, não tem nada a ver com essa demissão. Essa demissão é muito mais um fator de ajuste de rota mesmo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta, deixa sua dúvida aqui embaixo que eu vou te responder. Um abraço, tamo junto.